Bandeirantes. Nós vamos falar agora sobre a segurança pública aqui no Jornal Gente, porque há uma grande discussão hoje no país. O Brasil deve separar o Ministério da Justiça em Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. Hoje a Segurança Pública está englobada no Ministério da Justiça. Já tivemos essa separação num passado recente. E há um debate aberto após a saída do ministro Ricardo Lewandowski. Nós temos um interino no Ministério da Justiça. O presidente Lula está conversando com representantes da base aliada, com especialistas também, para saber quem vai indicar para o Ministério da Justiça. Esse ministério não vai desaparecer. É o mais antigo que nós temos, afinal de contas, quem vai a Brasília vê que a estrutura do Ministério da Justiça e também o das Relações Exteriores, ele tem ali por si só uma diferença da esplanada dos outros prédios dos ministérios, dada a importância desse cargo, né? Que, do ponto de vista histórico, é até mais importante do que o ministro-chefe da Casa Civil, que está ao lado ali da presidência da República. Então, o Ministério Histórico não vai desaparecer, o ministro da Justiça estará lá. Agora, ele vai acumular as questões da segurança pública ou nós teremos uma outra estrutura para cuidar exclusivamente da segurança pública do Brasil? Para isso, nós estamos recebendo aqui no Jornal Gente um especialista no assunto, que é o promotor de justiça do Mato Grosso do Sul, Luciano Lara, que tem obras publicadas, é palestrante, é professor e conhece bastante do assunto da segurança pública. Doutor Luciano, seja bem-vindo. A pergunta já foi feita. Precisamos de um Ministério da Segurança Pública ou podemos continuar como estamos aí com a segurança pública dentro do guarda-chuva do Ministério da Justiça? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Macalossi. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Nós temos um dos órgãos mais antigos do país, que é o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. É assim, secularmente, e não há qualquer necessidade de alteração que se o diga num ano de eleição, né? Isso é promessa de campanha, isso já havia sido aventado desde 2022, quando o atual presidente ainda estava em campanha, e causa espécie que no ano final de seu mandato isso venha a ser colocado novamente em pauta, principalmente porque nós temos visto algumas questões e algumas situações envolvendo grandes operações e se vincula essa separação do Ministério da Segurança Pública de um Ministério da Justiça exatamente nesse momento, né? Vinculado, inclusive, à aprovação de uma PEC da Segurança Pública que vem sendo tratada pelo governo federal como sendo uma potencial solução aos problemas de segurança pública e num ano exatamente em que a pauta será efetivamente o assunto que mais preocupa a população, que é a segurança pública. Então, vincular-se à divisão desse ministério que, como disse, é dos órgãos mais antigos que existem no Brasil. E há exatamente a aprovação de uma PEC da segurança pública que, em verdade, gerará muito mais insegurança e fere, a meu ver, o Pacto Federativo, é bem preocupante. Doutor Luciano, aliás, né, doutor Luciano, se criar ministério resolver esse problema do setor, né, que fácil seria, não é? A gente já teria tanto setor com problema resolvido aqui no país, mas eu vou colocar um argumento contrário aqui para ouvir a opinião do senhor, não é? Quem defende a criação do Ministério da Segurança Pública diz, por exemplo, que com essa decisão o governo sinalizaria para a sociedade que enxerga a segurança pública como um problema relevante. A gente tem um Ministério da Pesca e não tem um Ministério da Segurança. Ao mesmo tempo, daria a esse eventual novo ministério mais recurso e mais autonomia para atuar na área da segurança pública, coisa que dentro da estrutura do Ministério da Justiça não é que não existe, mas pode ficar um pouco mais burocratizado. Como é que o senhor vê esses argumentos? É muito curioso que argumentos como esse venham a justificar a divisão do Ministério, Thaís, na medida em que, como você bem disse, se fosse criação de Ministério a solução de problemas, né, nós saltamos de 18, 19 ministérios do governo anterior para mais de 38, 39 no atual governo, né?
esvaziaria-se o Ministério da Justiça, né, para a criação de um Ministério da Segurança Pública em separado, né, e exatamente isso ser preocupação num ano de eleição, né, ainda que se prometa não criação de cargos, se não haverá estrutura diferenciada, não se justificaria a criação de um ministério só para isso. O que precisa ficar claro é que o Ministério é um órgão de assessoramento direto do presidente da República, é um órgão de divisão de atribuições e de trazimento de um especialista para fortalecer a tomada de decisões por parte do chefe do Executivo, né, o que também reforça a desnecessidade disso ser feito no momento de final de mandato e de um ano eleitoral, me parecendo muito mais uma medida de propaganda, uma medida de retomada do discurso da segurança pública para dizer, olha, o governo está fazendo algo a respeito da segurança pública que vai ser a pauta e o mote maior das disputas eleitorais esse ano, com certeza, porque é a maior preocupação da população atualmente, né, do que efetivamente venha a trazer resultados efetivos na segurança pública. Nós não precisamos de alteração da classificação das forças policiais, nós não precisamos hoje, a meu ver, da criação de... Estamos entrevistando aqui no Jornal Gente o promotor de justiça Luciano Lara. Tivemos uma pequena interrupção, o sinal parece que já foi retomado, para que ele possa então concluir aí o raciocínio a respeito. Deu uma pequena travada aqui antes da minha interrupção para explicar o que estava acontecendo aqui para os ouvintes, mas o senhor pode concluir, por favor. Perfeito, Pedro. Me desculpa aqui, a gente está com um problema na conexão aqui na minha região. Eu dizia, Thaís, que o problema da segurança pública é muito menos criação de novas polícias, redesignação, renomeação das forças policiais existentes e muito mais investimento nas polícias e fortalecimento da atuação policial. Né? A vinculação de um novo ministério, a aprovação de uma PEC da segurança pública que traz expectativa de integração de sistemas, isso não precisa de PEC para ser realizado, expectativa de atuação conjunta e de investimento em inteligência, isso não precisa de PEC para ser realizado. Né? Redefinição e reclassificação das forças policiais, isso não precisa ser realizado e não é por isso que a segurança pública está com problemas no país, mas que gera uma centralização e uma quebra do pacto federativo, a meu ver, que é uma tendência do governo atual, tem feito isso na parte tributária, tem feito isso em outras matérias, enfraquecendo os estados e diminuindo a atuação dos entes federativos, estado e municípios nas questões todas, gera preocupação, porque a segurança pública não pode ser uma política de governo. A segurança pública tem que ser tratada como política de Estado, independente de quem esteja na cadeira de chefe do administrativo. Então, enquanto não tratarmos a segurança pública com a devida preocupação e com olhos além de governo, né, para fins de política de Estado e preocupação com seriedade em atuação no combate à criminalidade, o que vai ser feito é só gerar propaganda e fazer anúncios na tentativa de dizer que está se tratando do tema, quando, em verdade, ele não tem sido enfrentado na medida que deveria. Promotor, quando se cria uma estrutura para dar conta de um problema, e daí a gente fala, nesse caso, de um Ministério da Segurança Pública, não necessariamente você resolve o problema da população, mas certamente você resolve o problema dos aliados políticos. E é por isso que nós temos essa multiplicação de secretarias, de ministérios, e quase sempre com inequívoca ineficiência. Mas, de qualquer modo, eu gostaria de uma consideração do senhor em relação à atuação de Ricardo Lewandowski, que veio com o peso de ter sido presidente do Supremo Tribunal Federal, mas que é criticado por muitos como um ministro de uma atuação muito pálida como ministro da Justiça. Então, a minha pergunta é a seguinte: o senhor considera que Lewandowski foi um ministro que deixou uma marca ou ele foi insosso? Na verdade, o problema da segurança pública e um ministro da segurança pública ele tem que ter muito mais tempo
para conseguir desenvolver as suas propostas e as suas formas de aplicação das medidas trazidas em apoio ao governo federal do que o ministro Lewandowski teve a possibilidade de fazer, né? Com a saída do ministro o Flávio Dino e a assunção do cargo pelo ministro Lewandowski, ele teve janeiro, fevereiro do ano passado, até dezembro apenas para fazer atuação. Foi um ministro que se pautou no diálogo, se pautou na condição e no acesso para a discussão dos temas que estavam sendo propostos, né? Mas, a meu ver, não teve tempo para mostrar efetivamente tudo aquilo que ele estava disposto a fazer. O que nós não podemos perder de mente jamais, Macalossi, é o sentido de que o atual governo, o governo de esquerda, ele tem algumas estratégias e tem como pauta ideologias que são contrárias à atuação policial, que são muito favoráveis à humanização do crime, para ser bem político aqui aos ouvintes da Band News e aos ouvintes do programa, né, do que efetivamente nós temos que ter como diálogo efetivo da sociedade para com o enfrentamento da criminalidade, né? Nós vemos em estados de esquerda, nós vemos em políticas de esquerda um agravamento da questão criminal, um abrandamento do enfrentamento ao crime e um afastamento da atuação policial, né? Estados Unidos, quando teve políticas e governos de esquerda, teve o Defund the Police, teve programas de desencarceramento que acabaram gerando um aumento de criminalidade sensível e problemas muito sérios quanto a políticas públicas de apoio à população e de encarceramento. Nós temos políticas atuais do governo de desencarceramento que são exatamente uma das razões pelas quais a sensação de insegurança tão grande existe no Brasil, né? Eu conversava com o Pedro no Congresso Internacional de Operações Policiais no ano passado e eu apontava que um dos maiores problemas enfrentado pela população hoje, que é o mote, né, que a polícia prende e a justiça solta, que se dá em razão das políticas públicas todas de desencarceramento, da não existência de uma política de construção de presídios e de condição de colocação dos presos e dos condenados atuais em regimes fechados, em presídios efetivamente, e criação de políticas que venham somente a trazer formas de colocar quem está preso em presídios superlotados nas ruas, trazendo muito mais insegurança e trazendo muito maiores problemas à população. Né? Criar um Ministério da Segurança... Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Promotor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. No final do governo Temer, o ministro Raul Jungmann foi o idealizador de uma política de segurança que me parece que foi muito efetiva, foi o isolamento das lideranças do crime organizado. E isso resultou numa queda bastante significativa no número de homicídios e crimes cometidos no país, que se observou ali no primeiro ano do governo Bolsonaro. Por que isso foi descontinuado? Não há nenhuma política realizada desde então de fortalecimento, tirando algumas atuações estaduais e alguns planos do governo anterior de fomento à construção de alguns presídios. Não há políticas de desenvolvimento ou de aplicação do Fundo Penitenciário Nacional na construção de presídios. Tá? Hoje nós temos, se o senhor abrir hoje o Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça, que é um banco de dados que estabelece todos os mandados de prisão que estão em abertos no Brasil, nós temos hoje, com certeza, não consultei antes da entrevista, mas nós temos com certeza hoje mais de 300 mil mandados de prisão em aberto. Isso significa que há mais de 300 mil pessoas que deveriam estar presas e não estão. E nós não temos 300 mil vagas disponíveis no Brasil hoje. Tá? Não há. Doutor e não Luciano, há previsão o senhor tem até uma conta, né? O senhor tem uma conta aí de quantos presídios tinham que ser criados. Eu lembro que na oportunidade que conversamos lá no evento, o senhor tinha esse número aí, eu não me lembro de cabeça. Qual que é a quantidade? Eu tenho um artigo publicado, inclusive, né, por que a polícia prende e a justiça solta, que é que hoje nós precisaríamos dos presos no regime fechado, que estão num regime inconstitucional de coisas já declarado pelo Supremo Tribunal Federal, porque os presídios estão superlotados, para criar vagas para que esses presos que estão em presídios estejam em condições
não subhumanas e estejam em condições de estarem com a liberdade apenas cerceada, né? Vagas aos presos já existentes no Brasil, mais esses 320 mil mandados de prisão em aberto, hoje nós precisaríamos de 500 mil vagas em presídio. E ninguém fala em construção de 500 mil vagas em presídio, né? Faz-se um paralelo que haveria necessidade de construção de escolas e não de presídios. Mas a construção de escolas não resolve o problema dos mandados de prisão em aberto e dos presos que estão em presídios superlotados, fazendo com que se crie políticas para tirar presos que deveriam continuar presos, né? Em verdade, nós precisamos de fortalecimento da atuação policial, nós precisamos de condição para que o trabalho da polícia, muito bem realizado, no mais das vezes, possa continuar surtindo efeito do preso pela prática do crime em flagrante ou por cumprimento de mandado de prisão expedido, fique preso e cumpra a pena e saiba que, se vier a delinquir, ele vai ser preso e continuar preso. Não vai passar por uma série de medidas desencarceradoras que só levam à retirada desse preso de dentro dos presídios e volta dele antecipada à sociedade, que paga duas vezes. Paga por ter sido vítima do crime e paga por estar recebendo esse preso antes do que deveria. Doutor Luciano, o senhor é promotor de justiça no Mato Grosso do Sul. A gente sempre Perfeito. fala aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, que cada região do país, cada estado tem as suas características diferentes em termos de segurança pública e que isso tem que ser contemplado numa política nacional. Quais são hoje os maiores desafios dessa região do centro-oeste do país? Thaís, foi muito bom você tocar nesse ponto, porque nós vivemos num país de dimensões continentais em que se busca, com uma PEC da segurança pública, centralizar a tomada de decisão em regiões que são tão diferentes e que têm peculiaridades muito sui generis e que devem ser respeitadas. A centralização, a criação do Ministério da Segurança Pública, vinculada à aprovação de uma PEC que tira a autonomia dos estados e tira essa questão regionalizada que deve ser tratada por quem de direito, que são os governadores e as forças policiais estaduais, que gera muita preocupação. Hoje, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, nós temos um dos maiores índices de solução, por exemplo, dos crimes de homicídio, que são um dos maiores preocupantes da população. O crime contra o maior bem jurídico tutelado, que é a vida, num país que tem em torno de 45 mil mortes por homicídio por ano, fora as 47 mil mortes por crimes de trânsito, que a gente não pode esquecer jamais, né? E nós temos um índice de solução aqui no Mato Grosso do Sul muito superior à média nacional, né? Próximo a países desenvolvidos e à Europa. Aqui na comarca que eu trabalho, em específico, Três Lagoas, nós trabalhamos nos últimos 8 anos, em razão da atuação integrada, em razão de nossa proximidade com as forças de segurança e a atuação forte que fazemos, nós trabalhamos com 100% de elucidação dos crimes de homicídio nos últimos 8 anos. A média nacional é de 3% de processamento dos crimes de homicídio, dos quais 9% apenas tem autoria desvendada, né? Nós temos uma série de questões que têm que ser trabalhadas regionalmente em razão das peculiaridades, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, nós somos um estado de passagem, temos fronteira com a Bolívia, com o Paraguai, nós temos divisa com Mato Grosso, com Minas Gerais, com São Paulo, Paraná, Goiás, e somos um estado de passagem. Passa droga, passa armas, passa o contrabando, né? Nós temos essa peculiaridade e nós temos uma política de enfrentamento com polícia de fronteira muito forte e que é responsabilidade, muitas vezes, de crimes praticados, são crimes federais. Deveria haver um reforço, sim, no repasse e fortalecimento da atuação estadual nessa competência de crimes federais que são praticados, e deveria haver um repasse também muito maior e de reforço dessa atuação e de respaldo a essa atuação que nós fazemos
aqui, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, com relação a delitos que são praticados, que são delitos federais, né? Tráfico internacional de armas, tráfico internacional de drogas, contrabando, e que esses criminosos, eles ficam todos em estabelecimentos estaduais, em presídios estaduais, né? E a gente tem um fundo nacional para fins penitenciários, que agora pretende-se com a PEC constitucionalizar e que não precisam de uma PEC para serem efetivados. Precisam efetivamente de visão de Estado com relação ao enfrentamento ao crime, à criminalidade, né? E não é só o crime organizado, né? É a criminalidade difusa que é muito afetada, né, Pedro? É isso aí. Doutor Luciano Lara, muito obrigado pela sua entrevista para nós aqui ao vivo nessa manhã, para falar desse assunto ligado à segurança pública, sempre com números e explicações bem contundentes. Até uma próxima oportunidade.